Falou. Tô devendo, pior que tô. Vai comprar bolo de ice cream. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Hoje vou citar novamente e falar novamente aqui no meu grande expediente a questão da nova lei da modernização das águas. Colega Sandro Fantinel, colega Edson, colega Eloy, que tem nos acompanhado em algumas reuniões. E ontem eu estive lá na comunidade Nossa Senhora das Dores, lá na 7ª Légua, acompanhando o pessoal. E me surpreendeu aquele pessoal ali que está dentro da bacia do sistema Maestra, que são 1.526 hectares. E eu fiquei surpreso, e até vou usar aquela palavra que o pessoal gosta de usar, pasmem. Essas pessoas não têm a água potável, não têm o acesso. Então, foi uma reivindicação deles ali, que eles estão lá dentro da bacia, estão lá produzindo e não têm acesso à água potável. Então, nessa nova lei que vai vir para nós temos que ter esse benefício àquelas pessoas que estão lá produzindo e cuidando daquela água para que aquela água tenha qualidade. Estivemos lá, o colega Edson e o colega Fantinel, lá na comunidade São Francisquinho, e foi uma das maiores reuniões que eu já vi até o momento. Mais de 110 produtores rurais que estavam lá presentes naquela reunião, e a gente conseguia ver no semblante deles, colegas vereadores que estavam lá presentes, a necessidade, o anseio de um olhar mais forte para eles, de uma atenção especial a eles. E a gente espera, colega Sandro, colegas vereadores, que agora com esse novo processo, com essa nova lei, a gente consiga realmente beneficiar esses produtores de água e essas pessoas que estão dentro das bacias. Então, a gente está acompanhando... A gente está acompanhando, sim, no momento oportuno. A gente está acompanhando e ontem foi a 8ª reunião. Nós tivemos também aqui uma reunião feita pela nossa Comissão da Agricultura, no qual o colega Sandro Fantinel, o presidente, também foi muito proveitosa, teve bastante pessoas presentes. E um tema que foi levantado naquele dia, nós já temos uma solução, que é a questão daqueles nossos dois cemitérios de Fazenda Souza e Vila Seca, que estavam lá sem condições de ampliação, e agora já vai ser feito essas melhorias. Então, é importante que a gente vá, escute as pessoas para sentir na pele o que essas pessoas que estão nas bacias estão sentindo, estão sofrendo. Amanhã em Fazenda Souza eu acredito que vai ter muita gente, colega Sandro Fantinel, porque aquela região ali está inserida em 2 bacias, na bacia tanto do Faxinal como a do Piaí, no futuro, E ali tem vários produtores rurais que estão dentro dessas bacias, tem vários produtores rurais que já foram autuados. E ontem eu fiquei impressionado ali na Senhora das Dores, porque me parecia que o pessoal tinha um nomezinho lá, o pessoal estava marcando que a pessoa parece que gosta de autuar eles lá, tem até tipo uma certa perseguição, mas enfim. Mas a gente tem que superar isso. Eu acredito que essa nova lei a gente tem que ser mais orientador, do que fiscalizador. Fazer uma lei simples, objetiva, que todos entendam, que o agricultor entenda e que ele se sinta feliz e contente com o SAMAI lá, que não fique mais com o medo das multas e represálias. Vereador Sandro, sua parte. Obrigado, vereador Aldonei. É uma pauta importante para todo o município. Eu acredito que até para a região, não só para o município, porque tem outros municípios que têm o mesmo tipo de problema. Mas eu acredito e confiante sou que a mudança da lei ela é muito importante. Ela trará, sim, grandes facilidades onde hoje não existe. Acreditamos aí que uma média de 50% mais flexibilidade do que existe hoje, se ela for compactuada com a lei federal. Mas eu gostaria também de deixar aqui uma opinião, para o nosso presidente João Wes, que eu acho que tem que dar um curso para os fiscais,
quando essa lei for promulgada, tem que dar um curso para os fiscais, um curso de bom senso. Porque realmente o que está acontecendo, eu posso dizer tranquilamente que 70% a 80% dos problemas que esses agricultores estão enfrentando é falta de bom senso. Não é desacato à lei, não é falta de executar a lei, mas em si falta de bom senso. Porque estão multando em cima de coisas absurdas e inaceitáveis. Que inclusive na reunião de São Francisquinho, cujo colega estava presente, deixei claro que a todos os agricultores que quando houvesse uma falta de bom senso de algum fiscal, que me procurasse, que eu tomaria as devidas os devidos fins cabíveis. Porque não é possível que se viva num mundo público ganhando dinheiro de quem paga imposto simplesmente para prejudicar aqueles que pagam imposto. Não é para isso que nós estamos aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Sandro. Sua parte, vereador Edson. Vereador Aldonei, de fato, lá em São Francisquinho tinham muitas pessoas, né? Mas o mais importante é a cotização da comunidade, elaborar um documento que será entregue, e é uma das iniciativas porque é uma das coisas que eu acho que são fundamental. Antes da elaboração e da discussão, ouvir a comunidade para não ser o inverso, que na minha modesta opinião é o grande erro das leis muitas vezes. Primeiro você faz a lei para depois discutir. Não, aqui vai ser o inverso. A participação da comunidade nessa discussão. E uma das coisas que o vereador Sandro Fantinel comentou aqui, e ali foi conclamado, e até nós fizemos uma menção sobre isso, a fiscalização ela sempre tem que se pressupor uma orientação, notificação e punição, e não o inverso, né? Sim. E não o inverso, né? Primeiro se pune para depois notificar, para depois orientar. Então, nesse sentido, essas reuniões, que é da Lei das Águas, ela é de fundamental importância pela participação que nós tivemos a oportunidade de ver a comunidade lá em São Francisquinho fazê-lo. E parabéns pela participação lá naquela comunidade, que, aliás, é a vossa comunidade, né? É isso aí. Obrigado, vereador Edson. E é importante a gente tem que ressaltar também, né? Pequena parte, vereador Aldonei. Só um momento, já, lhe concedo. E é importante ressaltar também a questão do prefeito Adiló e do vice Nésimo, né? Que foi uma orientação deles, uma pedida deles para que esse projeto essa lei fosse alterada e ainda fosse mandada aqui para nós até o final do ano, lá por novembro, outubro, deve estar chegando aqui para casa. Então é importante que a gente vá falando sobre isso, que os vereadores vão conhecendo mais sobre esse tema, que é um tema muito importante para quem está nessas regiões. Sua parte, vereador Edson. Vereador Aldonei, desculpa. Eu ia dizer uma barbaridade aqui, mas não vou falar. Eles me erram o nome, mas tudo tranquilo. Vereador Aldonei, cumprimentos pela sua participação intensa, né, nesses debates. Eu acho que isso é muito importante, embora seria um vereador vinculado àquelas comunidades. Mas dizer para Vossa Excelência que nada que já não seja novidade, né, das intervenções da comunidade. Porque cada um que vai para lá coloca o seu problema, né? Normalmente uma fiscalização mal feita, tá? Um tratamento rude, pouca ou nenhuma intervenção de parte do SAMAI do ponto de vista de agilizar alguns procedimentos. Mas eu alertaria esta casa que o fundamental é a gente compreender que são dois tipos de discussão diferentes. Uma para as bacias urbanas e outra para as bacias rurais. São reivindicações e temas completamente diferentes. Se tu pegares os problemas do Serrano, não são os mesmos de Vila Seca e de Fazenda Souza. Tá? Então, isso a gente tem que ter uma atenção muito grande. E eu diria que a nossa legislação de proteção aos mananciais não é uma legislação ruim, é muito boa até. Aliás, garantiu essa água de qualidade que nós temos hoje sendo servida à cidade. Mas o fundamental é o governo entender que tem que mandar para a Câmara, antes ainda da revisão da lei, uma lei específica que trate de pagamentos por serviços ambientais, para tratar aqueles proprietários de áreas em bacia como parceiros e não como adversários, não como inimigos. Tá? Então, essa eu diria que é a legislação mais importante para ser mandada para cá. Lá na revisão da lei, aí sim, nas atividades urbanas, vereador Aldonei, Declaração de líder. vamos colocar o problema do Serrano, Só um Capivari. minutinho, vereador. Segue em declaração de líder da bancada do PSDB, vereador Aldonei Machado. E já concluo. Obrigado, presidente.
Por exemplo, quando formos revisar a legislação, aí sim nós vamos pegar a tabela de atividades, ali é que está o problema, tipo do Serrano, Capivari, San Ciro, Santo Antônio, parte aqui do Santa Fé, né? Então, nós temos que mudar as atividades ali, porque esses locais hoje já estão contemplados com com estações de tratamento de esgoto. É uma nova realidade. Então, essas coisas que nós temos que estar muito atentos, mas acho muito importante se ouvir a população, isso é fundamental. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras, colega Eloy. Muito conhecimento nessa área e a gente tem que aprender com o senhor. E a questão dos pagamentos, né, já começou lá no interior, e isso que o colega vereador Eloy comenta é verdadeiro. Lá no interior, lá nos Dalães, já começou o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, já começaram a fazer uma parceria. Alguns produtores, 36 produtores, já estão inseridos nesse programa, nesse projeto piloto, e a gente está analisando como é que vai funcionar. E, claro, daqui a pouco é interessante que aqui na cidade se tenha outro tipo de programa para beneficiar aquelas pessoas lá dos bairros São Ciro, Século XX, Marilã, Serrano, né, ali até na região do Fátima também, para que ali realmente são áreas consolidadas, né, são áreas que já tem, uma mecânica, já está ali há quantos anos, um pet shop, tu não consegue ter um pet shop numa área de bacia, então tem que liberar isso aí, né, tem que ter um olhar mais profundo, né, para que esse pessoal consiga realmente trabalhar e empreender dentro das bacias de captação. Que a palavra... Eu de uma parte. Uma parte, colega Obrigado Libardi. pela gentileza, vereadora Adonei. Eu sou, mesmo sem votarmos, sou praticamente um voto vencido, né, quanto ao tema de bacia e quanto, em especial, quanto ao regramento urbano. Eu entendo que nós não podemos avançar e alterar o regramento, em especial de bairros que há impossibilidade da instalação de indústrias que possam ter qualquer potencial poluidor. Eu discordo particularmente do senhor nisso, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Porque algumas saídas, em especial na área rural, que é a área que o senhor atua de forma mais forte, não estão diretamente vinculadas à lei de águas, e sim ao Código de Obras. Eu tenho insistido nisso na Comissão do Meio Ambiente, o senhor teve a oportunidade também de estar comigo, lhe agradeço profundamente por ter ouvido também o nosso lado, e nós precisamos promover uma alteração do Código de Obras. O Código de Obras e a Lei de Águas permitem a construção e edificações em áreas pré-determinadas de bacia, se houver regramento no Código de Obras. A gente não precisa mudar a Lei de Águas, a gente tem que alterar o Código de Obras, e a regulamentação se dá por decreto. O Ediló pode simplesmente editar um decreto que regulamente o modelo de construção. Entendo todos os agricultores que acabam por ser reféns da lei, tendo a situação do senhor, acho que tem que ter uma contraprestação, não tem nenhum problema. Agora, aquela parcela que promoveu a aquisição posteriormente à lei, como no Serrano, todos sabiam da impossibilidade da construção no local de uma indústria. E aqueles que haviam instalado uma atividade com potencial de risco anteriormente à previsão da lei, continuam com a garantia da possibilidade da manutenção da atividade poluidora. Então, acho que a gente tem que tratar isso de forma muito clara. Aqueles que tinham o direito anterior permanecem com o direito. É só ele fazer a prova perante a Secretaria do Meio Ambiente que a constituição da atividade se deu anteriormente à edição da norma. Só que o senhor imagina a discrepância econômica, e aqui eu vejo praticamente um enriquecimento ilícito, quando se tem a possibilidade de alterar uma lei com a aquisição de terrenos e, posteriormente, esses terrenos vão supervalorizar. Não preciso falar para o senhor, a gente vai ter o dobro, o triplo do valor do terreno. Então, se o objeto é exclusivamente garantir a construção de um pavilhão ou o desenvolvimento de uma agroindústria, nós temos a previsão na lei. Se o objeto é garantir enriquecimento, eu vou sempre me colocar de forma contrária. Nós temos que alterar o Código de Obras e o prefeito pode fazê-lo por decreto. A alteração da lei de águas, para mim, é um jabuti que tem dentro para deixar os ricos mais ricos utilizando o loteamento do Samuara. Isso a gente tem que conversar de forma franca. A gente tem uma área, e a maior área de Mata Atlântica da cidade preservada numa área urbana, que foi mandado para cá uma legislação que autorizava a construção vereador. Que autorizava a construção de um loteamento.
para deixar os ricos mais ricos. Isso nós vamos combater até o final. Por que tem tanta área para regularizar o Carmelo? Por que a prefeitura deixa um terceiro ir lá cobrar milhões dos trabalhadores, dos moradores do Carmelo e se preocupa em regularizar uma área que é para deixar os ricos mais ricos, que o terreno vai custar 400 mil. Então, o prefeito que veio aqui explicar. Muito obrigado. Só um minutinho, vereador, garantido seu tempo. Eu vou passar os trabalhos para a vereadora Andressa Marques, que tem uma reunião com o prefeito Adiló, e nomeando a DOC como secretária vereadora Daiane Mello. Rapidamente essa parte, colega. Rapidamente, vereadora Adonei, contribuindo só com esse debate importante, eu acho que não isso que o vereador Libardi trouxe é o elemento que mais nos preocupa. Mas quando o senhor fala, eu ouço o vereador Fantinel e outros vereadores que trazem esse tema, se preocupam com os pequenos, enfim, as pessoas que são atingidas, os moradores que são atingidos de alguma forma. Eu acho que nós poderíamos encontrar um meio termo dessa questão, porque, de fato, tem grandes interesses nessa lei das águas. E nós não podemos fechar os olhos para isso, porque a partir do momento que nós aprovarmos tudo, daqui a pouco nós temos, daí vai totalmente na contramão desse debate do meio ambiente que nós temos feito. Mas eu acho que as pessoas que residem precisam ter as suas vidas facilitadas também, né? Os pequenos agricultores, enfim. Então, acho que uma coisa não impede a outra, mas nós não podemos permitir fazer a lei das águas para beneficiar grandes urbanizadoras, né? Grandes empresas que estão, daqui a pouco, tentando fazer uma onda e um lobby dentro dessa situação. Mas eu acho que tem como acomodar os interesses de quem realmente nos importa, enfim, se a gente for sensato nesse debate e não deixar que as coisas corram dessa forma. Seria isso. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Andressa, vereador Libardi. E é importante que todos os vereadores possam e participem dessas reuniões, né? Até o momento agora nós tivemos só 4 vereadores participando ativamente, né, dessas reuniões. É importante que os senhores e as senhoras vão nessas reuniões e falem, né, as opiniões de vocês, principalmente aqui nessas regiões da cidade onde vocês conhecem bem e tem, é importante que vocês falem, é importante que vocês entrem no debate, né, que vocês participem dessas reuniões. Então, estão convidados aí nas próximas reuniões a estarem presentes ali. O Samai sempre coloca nas redes sociais as datas das reuniões. É importante participar. É uma grande diferença da cidade para o campo, sim, gigantesca, né? Lá no interior tem uma realidade, aqui na cidade tem outra. Mas, e claro, a gente tem que pensar que existe uma lei federal, tá? Não dá de essa modernização da lei municipal, a lei das águas, não pode ultrapassar ou ser mais branda que a lei federal. Então, ela tem que estar adequada. Mas isso a gente vai conversando nas próximas reuniões e eu espero que mais vereadores estejam lá presentes nas próximas para nós fazermos um debate junto com a comunidade, que é o importante. Presidente, muito obrigado pelo grande expediente. Colegas, muito obrigado. Obrigada, vereadora Aldonei.